Você já ouviu um presidente da República dizer que não tem pressa para investigar um roubo bilionário no sistema previdenciário? Pois é, Lula, diante do maior escândalo de fraude da história recente do INSS, pede calma, cautela, como se bilhões desviados de aposentados pudessem esperar. Como se o rombo nos cofres públicos fosse apenas mais um detalhe burocrático. Enquanto o brasileiro comum enfrenta fila, corte de benefício e reavaliação de aposentadoria, o presidente pede tempo. Tempo para quê, Lula? Para apagar rastros? Para proteger aliados? Ou para evitar o desgaste político de ver a sujeira vindo à tona? O presidente diz que quer descobrir a verdade antes de tomar qualquer atitude. Que nobre! Mas a verdade já está diante dos nossos olhos. Descontos indevidos, convênios fraudulentos, entidades de fachada, bilhões desviados de quem trabalhou a vida inteira. Não é preciso mais cautela, é preciso ação. A verdade, senhor presidente, não é um enigma. Está documentada em provas, relatórios, auditorias. O que falta é vontade política para cortar na carne, ou melhor, coragem para enfrentar os verdadeiros beneficiários dessa corrupção institucionalizada. Enquanto Lula pede cautela, milhares de aposentados continuam sendo vítimas. Gente simples, que depende de R$ 1.500 por mês, descobrindo que teve dinheiro descontado sem autorização. Associações que jamais foram procuradas, sindicatos fantasmas, descontos automáticos. O governo diz que não sabia, mas convênios foram assinados por órgãos públicos, sob a tutela do próprio governo. Não é omissão, é conivência. E, se há dúvida sobre a extensão dessa participação, a pressa é que deveria comandar as investigações, não a lentidão conveniente de um governo que teme o que vai encontrar. Não dá para normalizar o absurdo. Não dá para aceitar que o presidente da República relativize uma fraude que envolve mais de 2 bilhões de reais. O discurso da cautela, neste caso, é uma desculpa esfarrapada. A fala de Lula é um recado velado para os órgãos de controle. Não corram demais, não aprofundem demais, não cheguem longe demais. É uma tentativa de controlar os danos, de conter as investigações dentro dos limites da conveniência política. Mas esse tipo de manobra é um insulto à população brasileira, que paga caro por cada centavo desviado. Lula diz que não quer cometer injustiças. Mas onde estava essa sensibilidade quando aprovou cortes nos benefícios por incapacidade? Onde estava a preocupação com a justiça quando aposentados tiveram seus benefícios suspensos por erros do próprio sistema? A injustiça está posta. É o idoso explorado, é o servidor honesto humilhado, é a máquina pública usada como instrumento de corrupção. Não há injustiça maior do que o silêncio institucional. E é exatamente isso que o governo propõe com seu pedido de cautela. Um silêncio conveniente. A tentativa de Lula de controlar a narrativa é antiga. Sempre que surge um escândalo que respinga no governo, ele recorre à mesma fórmula: minimizar, relativizar, distrair. Desta vez, não foi diferente. A fraude do INSS já estava sendo noticiada, documentada e investigada quando ele resolveu aparecer em Moscou, dizendo que não tem pressa. Isso não é apenas uma postura equivocada. É uma estratégia. Uma tentativa clara de esvaziar o escândalo, de impedir que a indignação pública ganhe força. Mas não vai funcionar. O povo está cansado de ser enganado. E a mídia tradicional, em sua maioria, repete o discurso do presidente, tratando o escândalo com superficialidade. As manchetes falam mais do pedido de cautela do que da gravidade do roubo. Os comentaristas hesitam em apontar o dedo para o Palácio do Planalto. Mas a verdade é simples. O sistema só funciona assim porque há cobertura política. O roubo só acontece porque há blindagem. E a blindagem vem de cima. Não se trata apenas de servidores corruptos ou entidades mal intencionadas. Trata-se de um sistema alimentado pela omissão e pela cumplicidade do governo federal.
A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal estão fazendo seu trabalho, e é justamente por isso que Lula se incomoda. Porque sabe que, se a investigação seguir sem interferência, vai bater em gabinetes importantes. Por isso, o pedido de cautela. Por isso, o discurso pacificador. É a velha política da proteção institucional. A mesma que vimos no Mensalão. A mesma que vimos na Lava Jato. A diferença agora é que o escândalo envolve aposentados e pensionistas, os mais vulneráveis, e isso deveria bastar para acelerar e não atrasar qualquer investigação. Querem nos convencer de que cautela é prudência, mas neste caso, cautela é covardia. É cumplicidade. Um presidente verdadeiramente comprometido com o povo não espera, age, cobra, exige transparência, manda afastar os suspeitos, rompe convênios, convoca o Ministério Público. Mas o que vimos foi um pedido tímido por rigor, seguido de uma entrevista dizendo que não é hora de correr. É o retrato de um governo que tem medo da verdade, porque a verdade expõe as entranhas de um sistema construído para servir aos de cima, às custas dos de baixo. No fim das contas, o pedido de Lula não é por cautela, é por tempo. Tempo para costurar acordos, para salvar aliados, para esfriar o noticiário. Mas nós não vamos esquecer. A fraude no INSS é um crime contra o povo brasileiro. E não aceitaremos lentidão, omissão, nem discursos vazios. O país precisa de justiça, não de desculpas. E se o presidente acha que pode esconder a verdade atrás de uma fala mansa, está subestimando a inteligência do povo, porque desta vez, quem escolhe é você. E você escolhe não aceitar mais corrupção com verniz de cautela.